No vídeo de hoje, eu convido você que vive num estado permanente de revolta e indignação a olhar para o futuro. Mas não só o futuro imediato, afinal, 2026 é logo ali. Eu convido a olhar para aquele futuro que será o presente dos nossos filhos, netos e bisnetos. Afinal de contas, semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi considerado inelegível pelo TSE. Uma sentença injusta, mas previsível. Ou melhor, injusta porque previsível. Tão previsível que eu, que não tenho bola de cristal nem nada, previa a inelegibilidade de Bolsonaro no dia 7 de junho. A inelegibilidade jogou para frente, bem lá para frente, os sonhos de quem se opõe ao comunismo e ao progressismo. O que está em jogo agora é não só o que vai acontecer ao Bolsonaro, é o que vai acontecer com esse grupo estranho que chamamos de direita. O que vai acontecer com o bolsonarismo, o que vai acontecer com o petismo. Sem consultar nem tarô nem búzios, eu conto para você, mas não sem antes pedir. Assine a Gazeta do Povo, custa só R$ 12,90 por mês no primeiro ano. Apoie o jornalismo baseado em convicções. Um jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Assim que foi considerado inelegível pelo TSE, Bolsonaro fez circular essa foto que você vê aí. Nela, o ex-presidente aparece sem camisa. Dá pra ver ali, ó, no canto direito, a cicatriz funda da facada. Aquela que o atual secretário de comunicação, Paulo Pimenta, jura que foi tudo uma grande armação. O quê? Não posso fazer o vídeo sem camisa, não? A ideia da equipe de comunicação do Bolsonaro é mostrar o ex-presidente como uma vítima de uma grande injustiça. E tudo bem, eu até considero que a decisão do TSE é puramente política, é puramente ideológica, é sim uma injustiça. Mas aqui do meu canto eu só fico me perguntando se essa estratégia de marketing político faz sentido, se ela é eficiente. Afinal, em 2018, o Bolsonaro foi eleito com uma imagem de virilidade, como se ele fosse um guerreiro invencível, principalmente depois da facada. E ao longo de todo o mandato, Bolsonaro só reforçou essa imagem. Não por acaso, ele vivia falando coisas como essa. Eu falei que sou imorrível. Eu falei que sou imbrochável. E perguntar não ofende, né? Eu espero que não, porque hoje eu tô cheio de perguntas pro Bolsonaro, pra equipe do Bolsonaro e pra você que me assiste. A primeira pergunta é esta. Será que ao exibir o corpo ferido e frágil, será que ao apelar para a imagem de um injustiçado, de um mártir, de uma vítima, o Bolsonaro não acaba reforçando a imagem, não lá muito lisonjeira, de frouxonaro? Afinal, depois de tantas derrotas, tem muita gente decepcionada com o que eles veem como falta de coragem do ex-presidente. Outra pergunta, será que ao apelar para a compaixão dos seus algozes, e aqui eu me refiro tanto aos ministros do TSE e do STF, que agora julgarão o recurso do Bolsonaro, quanto a população em geral, sobretudo os esquerdistas. Pois então, será que no fundo, apelar para essa compaixão, para o bom senso dessa gente, não acaba sendo uma confissão de derrota? A essa altura do campeonato, eu confesso a vocês que o meu temor é maior do que esse daí, quanto à imagem política do Bolsonaro. Algo me diz, e não são nem cartas de tarô nem búzios, são os ares que vêm lá de Brasília. Algo me diz que o Bolsonaro e a sua equipe estão se antecipando a um movimento extremo desse judiciário aí, que há tempos abdicou do objetivo de ser justo. Um judiciário que hoje busca a vingança. Eu tô falando de uma possível prisão do ex-presidente. O crime? O crime, parafraseando o carrasco de Stalin, Lavrenti Beria, a gente vê depois. Alheios a esse perigo, a essa possibilidade, que até outro dia parecia absurda, mas hoje não parece mais, Bolsonaro e a sua equipe insistem em ignorar a desonestidade intelectual da esquerda. Eles insistem em ignorar o espírito do tempo, que é de punição e vingança contra aqueles que tentaram abalar as estruturas da tecnocracia positivista que há um século governa o Brasil.
Eles insistem em apelar, veja só, para o bom senso de autoridades que já se mostraram dispostas a passar por cima de tudo, inclusive das suas consciências, para fazer valer a sua vontade. Nesse tweet recente aí, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro expõe mais uma vez a contradição do TSE, que o tornou inelegível, que disse que ele abusou do poder político ao realizar uma reunião com embaixadores. O que o Bolsonaro parece não entender ou não aceitar é que os inimigos dele não estão nem aí para a contradição, não estão nem aí para o bom senso, não estão nem aí para a jurisprudência, não estão nem aí para a legalidade ou legitimidade das suas ações, não estão nem aí para a Constituição. Pelo contrário, eles têm essa contradição que hoje está escancarada e que no fundo é apenas desonestidade intelectual como método para conquistar e se manter no poder. Por falar na contradição como método e no uso, digamos, criativo da lei para perseguir inimigos, isso foi tema do editorial da Gazeta do Povo sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. E no meu texto para a Gazeta do Povo, já assinou? Sobre o mesmo assunto. Eu falei sobre as perspectivas da direita, dos bolsonaristas, dos conservadores, dos liberais, enfim, dessa festa estranha com gente esquisita que faz oposição ao comunismo à brasileira, também conhecido como petismo. E se você é daqueles que ainda acham que o Lula é moderado e democrata, eu sinto lhe informar, mas você está muito desatualizado mesmo. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. No fim de semana, eu vi duas imagens que exemplificam um pouco o que eu digo lá no meu texto para a Gazeta do Povo. Com a inelegibilidade do Bolsonaro, a direita não vai desaparecer, mas ela será dividida em duas. Primeiro teremos a direita útil como saco de pancada. Essa direita útil sempre será chamada de extrema-direita e servirá para justificar a extrema-esquerda no poder. Prova disso é essa imagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que já está sendo comparado a vocês sabem quem. A outra direita é a direita permitida, uma direita inofensiva, incapaz de criar qualquer obstáculo a isso aí que muitos chamam de o sistema. Prova disso é esse editorial aí, que comemora a inelegibilidade do Bolsonaro e ainda fala em direita civilizada. A direita civilizada, no caso, é aquela que diz sim senhor, pois não senhor, para qualquer coisa que a esquerda fizer. Mas pô, Paulo, hoje ainda é terça-feira. Será que não tem nenhuma esperançazinha no vídeo de hoje? Tem sim, mas só para quem continuar assistindo ao vídeo depois dos comerciais. Aqui na Gazeta nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para censura nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura. A esperança que eu te dou de graça está no trabalho e no longo prazo. O trabalho de mudar uma mentalidade de toda uma população que ainda acha legal depender do Estado para absolutamente tudo. O trabalho de mudar a mentalidade de uma elite que deixou de sonhar com a glória eterna para sonhar apenas com sucessos mundanos. O trabalho de ocupar espaços, de resgatar aos poucos valores que se perderam ao longo de décadas e décadas de doutrinação marxista. Leva tempo, leva muito tempo. E é aí que entra o longo prazo, porque hoje em dia a gente quer tudo para ontem, né? Afinal, se é assim com os nossos hábitos de consumo, por que é que seria diferente com a nossa visão política, moral, ideológica do mundo? Mas é diferente, é muito diferente. O imediatismo, essa coisa aí de saciar imediatamente uma vontade política, vai contra o que pensam os conservadores. Afinal, imediatismo é coisa de revolucionário. E se você está pensando em construir uma base intelectual sólida para essa sua luta, se você quer ter uma visão não deturpada dos fatos e da realidade, eu te convido mais uma vez a conhecer e apoiar o jornalismo da Gazeta do Povo. Hoje é o último dia para clicar no link da descrição e aproveitar a promoção do ano. Assinando a Gazeta do Povo agora,
você paga só R$ 12,90 por mês no primeiro ano. Ah, e se você já é assinante, muito obrigado. E o meu último aviso é aquele de sempre. Dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até amanhã.